Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo muito especial que eu estava animada para fazer, para a gente conversar mais um pouquinho. Mas antes da gente começar a falar do tema de hoje, eu queria falar para quem ainda não segue lá no canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa os sininhos das notificações para não perder nada. Lembrando que todo sábado às 10 da manhã sai um vídeo novo, então já fica esperto para não perder nada e manda para todo mundo que você achar que pode gostar dos conteúdos aqui do nosso canal, tá bom? E também não esquece do Instagram, segue lá. Sempre eu tenho postado várias coisas, dicas, alguns posts de alguns temas mais teóricos, enfim, tem bastante coisa lá, papo.d.to, para também vocês não perderem nada, tá bom? E hoje, gente, eu vim falar, primeiro, né, que eu fui assistir Divertidamente 2, eu e meu digníssimo esposo, e gente, que maravilhoso, né? Eu já era apaixonada pelo Divertidamente 1, e o 2 também veio pra, nossa, foi incrível, não tem nem palavras. Não vou dar spoiler aqui, vocês podem ficar tranquilos, eu vou tomar o maior cuidado do mundo para não dar spoiler. Mas, então eu vou embasar praticamente tudo que eu tô falando no 1, né? Que quem ainda não assistiu, por favor, vá assistir e não perca isso, que é um filme maravilhoso. E a ideia desse vídeo é eu trazer um pouquinho a minha visão enquanto TO, né? Então, o Divertidamente sob a ótica, sob a perspectiva de uma terapeuta ocupacional, né? Da minha opinião. Como ele é um filme cheio de camadas, cheio de elementos que, se a gente for parar para analisar, é muito interessante, como ele traz vários pontos. Eu sempre falo, né, que é um filme, parece que mais para nós adultos do que para as crianças mesmo, né? Na verdade é um filme para todo mundo. Mas eu queria vir comentar um pouquinho disso, né, do quanto, se a gente parar para olhar e para analisar, não só o Divertidamente, né, mas outros filmes também, eles estão cheios de camadas que são muito interessantes para a gente analisar. Né? Então, como eu falei, não vou dar spoiler, vou falar praticamente do primeiro. E a gente percebe que lá no primeiro filme, né, a gente tem uma das coisas mais interessantes que me chamou a atenção do filme são as ilhas da Riley, né? Então ela tem a ilha da família, a ilha do hóquei, a ilha da... Ai, me fugiu agora, não sei se é bobagem, da diversão, enfim, alguma coisa nesse sentido, que estão os hobbies dela, as brincadeiras. E são essas ilhas que formam a Riley, né? Então, se a gente parar para perceber, são ilhas que estão carregadas de algumas coisas, como, por exemplo, os papéis ocupacionais que a Riley ocupa na vida dela, né? Dos contextos que a Riley ocupa, das atividades significativas que ela está engajada, daquilo que espera que ela faça, daquilo que ela quer fazer, como, por exemplo, a Ilha do Hóquei, que é uma grande ilha que tem, né, lá dentro da cabeça da Riley, e o quanto que todas essas ilhas compõem quem a Riley é. E quando eu paro para olhar nisso, me vem essa perspectiva que a gente fala muito dentro da terapia ocupacional, de que nós somos seres ocupacionais, né? O que isso quer dizer? Nós somos o que nós fazemos, o que nós envolvemos, os contextos que nós estamos, os espaços que nós trocamos, nós somos seres ocupacionais. E eu acho que o filme é muito, muito interessante, que ele deixa isso muito claro, e ele também deixa muito claro de como isso é um fator muito dinâmico, que depende de vários outros fatores, como, por exemplo, a idade, como, por exemplo, os acontecimentos que a vida, né, nos traz, fazem com que as nossas ilhas vá mudando e que isso vai agregando muito significado e sentido para a nossa vida. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito interessante que eu pego essa perspectiva do filme, né? Um outro ponto muito claro também, lá com as emoções né, concretizadas em personagens, o que eu acho muito fantástico isso. E a gente pode falar de um desenvolvimento socioemocional, até se a gente pensar num desenvolvimento infantil, no desenvolvimento humano como um todo, né? Essas emoções são concretizadas e elas são muito mescladas, né? As emoções, elas coexistem no mesmo espaço, né? Naquela mesa de controle ali da Riley, né? E o quanto que isso tem a ver também
com o que a gente pode associar com o nosso sistema interoceptivo. É muito interessante nos filmes, né, o quanto quando uma emoção assume a mesa de comando, a Riley tem sensações físicas, né, nesse corpo que ela consegue nomear e caracterizar uma determinada emoção, né? Então, a tristeza, né, quando ela chora, ela se sente mal, ela se sente, né, meio que com o coração apertado, a alegria, quando ela fica muito empolgada, né, o coração acelerado, é uma das formas que a gente usa, inclusive, para trabalhar o sistema interoceptivo, né, com as crianças, por exemplo, né, com os adolescentes, enfim, que a gente cria esses mapas corporais, esses body mappings que a gente chama, né, para a gente conseguir caracterizar de uma maneira mais concreta uma determinada emoção, né, que a gente está sentindo, e que a gente consegue criar esses caminhos de conexão para que as crianças consigam cada vez mais, e de acordo com a sua maturidade cognitiva, também conseguir identificar o que elas estão sentindo, né? E isso é muito interessante. E o filme também deixa isso muito claro, né, do quanto que as coisas acabam acontecendo dessa maneira, né, e é um sistema muito recentemente estudado, até dentro da integração sensorial, o sistema interoceptivo. Inclusive é um tema muito interessante, recomendo que vocês possam ler mais sobre isso, olhar mais para isso, não só das emoções, né, o sistema interoceptivo, ele também dá sinais para o nosso corpo, por exemplo, de fome, de saciedade, de sono, de dor, de todos esses sentidos que acabam, né, fazem parte do nosso dia a dia e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo a dar nome. Não é um spoiler, né, porque vocês já devem ter visto o trailer, ou pelo menos o cartaz do Divertidamente 2, em que aparecem novas emoções. E esse é um fator muito interessante, né, porque a Riley cresceu. E a gente vê na transição do 1 para o 2 uma transição de idade, né? A Riley ficando mais velha, entrando na puberdade, entrando na adolescência. E é muito interessante que é uma outra área que a gente estuda bastante, né? Essa transição da infância para a vida adulta, a adolescência, né? E quanto vários fatores ali passam a ser muito importantes na adolescência, como por exemplo o pertencimento a determinados grupos sociais, né, o quanto isso faz parte do desenvolvimento mesmo, que a gente sempre fala, né? Os núcleos primários ali, eles ficam um pouco mais afastados para que novos núcleos sociais sejam aprimorados e essa personalidade vá se criando a partir principalmente dessa questão de fazer parte, de pertencer a um determinado grupo, descobrir seus verdadeiros gostos, as suas opiniões, né? Conseguir compreender algumas linguagens e expressões sociais mais elaboradas e se inserir em outros contextos e novamente em novos papéis ocupacionais, em novas ocupações que anteriormente não aconteciam. Quando a gente estuda até dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente observa isso, né, na fase da adolescência. Nós passamos por isso e a gente percebe como isso é real, né? E quanto novas emoções realmente vão aparecendo, até pelo próprio desenvolvimento do ponto de vista neurológico, né? E do ponto de vista também do contexto social em que se vive, né? Então isso é uma coisa que o filme também deixa bastante, os filmes deixam claros todo esse processo de transição e que é muito, muito, muito interessante a gente notar. Não vou ficar me alongando muito mais aqui, que senão eu vou acabar dando spoiler. Então vocês assistam o filme lá e tentem assistir, claro, aproveitar o filme, mas tenta pensar nele assim como uma perspectiva, associando a muitas coisas que a gente estuda também. Tenho certeza que os psicólogos olham também para esse filme, os educadores, e conseguem ver vários elementos, né, que podem ser trabalhados assim, e o quanto que a gente pode trazer esses elementos mais concretos do filme para a gente pensar também as nossas práticas e pensar o quanto aquilo que a gente estuda, né, tanto, realmente está presente nesses contextos. Eu acho muito bacana quando eu vou no cinema, né, vou assistir um filme e eu consigo olhar para esses conceitos mais teóricos que a gente estuda, que a gente olha, que a gente percebe diariamente num filme, né, materializado assim de uma maneira tão interessante no filme. Então eu queria fazer esse vídeo de maneira especial também para recomendar que vocês vão assistir. Vou falar de novo porque é muito bom. Chorei horrores, apesar que para eu chorar não precisa de muito,
mas é muito, muito bacana e eu queria deixar essa minha perspectiva aqui sobre a minha visão da terapia ocupacional, o quanto que fez sentido pra mim também, certo? Me contem aí quem já assistiu o filme, comenta aqui embaixo, me conta o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram do filme. Quem ainda não assistiu, cuidado então pra ler, pra não ter spoiler, mas é isso, pessoal. Eu queria vir compartilhar isso com vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima semana e tchau!